Olá, eu sou o Marcos e junto a Maria Catiane nós iremos apresentar uma aula sobre os climas do Brasil. E essa aula vai ser dividida em dois vídeos e os objetivos dessa aula são conceituar o que caracteriza um clima, caracterizar e sistematizar os principais climas brasileiros e suas características e realizar uma dinâmica para avaliar os alunos no fim da aula. Bom, primeiramente vamos descobrir o que é um clima. O clima é o conjunto de fenômenos associados às variações de tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Geralmente, o seu conceito aparece em oposição à ideia de tempo, que seria o estado momentâneo da atmosfera. Portanto, para se conhecer um clima de um lugar, é preciso vários anos de estudo e observações para finalmente estabelecer uma conclusão sobre um determinado tipo climático. O clima é um dos elementos relevantes na composição da natureza. Ele contribui decisivamente para modular o relevo, reger os rios, formar o solo e determinar a vegetação. E alguns fatores que determinam os climas são a latitude, a altitude, as atividades antrópicas, as correntes marítimas, a vegetação, que a vegetação tanto pode moldar o clima como também pode ser moldada pelo clima, como acontece em regiões densamente florestadas como a Amazônia, onde o calor provoca a transpiração das plantas, que, associada à evaporação da água, dá origem à chamada evapotranspiração, que regula o volume das chuvas e as médias térmicas. Outro fator são as massas de ar, que, sendo as que mais interferem na dinâmica de climas do Brasil, são a equatorial continental, a equatorial atlântica, a tropical continental, a tropical atlântica e a polar atlântica. O Brasil apresenta uma considerável tipologia climática, decorrente diretamente de sua extensão geográfica e da conjunção entre elementos atmosféricos e os fatores geográficos particulares da América do Sul e do próprio país, sendo os fatores que a gente citou agora há pouco. E os tipos climáticos do Brasil é o equatorial úmido, o tropical semiárido, o subtropical, o tropical atlântico e o tropical de altitude, como vemos no mapa a seguir. A seguir explicarei alguns outros climas mais detalhadamente. O clima tropical caracteriza-se por temperaturas elevadas e duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. A estação de chuvas ocorre no verão e no inverno. A estação de chuvas ocorre no verão e no inverno ocorre a redução da umidade. Tropical semiárido. Corresponde a quase toda a região do Nordeste, caracteriza-se por temperaturas elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano. E o tropical de altitude predomina em áreas serranas dos estados do Sudeste e possui um inverno rigoroso, com temperaturas baixas, atingindo média inferior a 18 graus. Já as chuvas ocorrem com maior intensidade no verão. A seguir eu vou explicar o game que a gente ia fazer em sala de aula, mas devido ao nosso contexto a gente não pôde realizar. Esse jogo ele funcionaria como um quiz, onde projetaríamos lâminas de slides com as perguntas acerca do tema e os alunos seriam divididos em grupos. E o tamanho desses grupos iria variar de acordo com o tamanho da turma. Cada grupo receberia 6 cartões, que poderia ser feito de papel reforçado com qualquer outro material. Pode ser papelão, só um papelzinho reforçado, enfim. E em cada um continha o nome de um clima abordado na aula. Aí quando a gente projetaria as perguntas, cada equipe teria em média 3 minutos mais ou menos para decidir qual dos cartões tinha um clima e levantar. E depois faremos a contabilização de quem acertou e quem não acertou. O grupo que receberia mais pontos, de assim, qual grupo acertaria mais questões, ganharia o game e, consequentemente, ganharia mais pontos. E esses são os outros climas que a nossa amiga e colega Catiane irá apresentar, e essas são as referências. Vou falar um pouco sobre o clima tropical litorâneo. O clima tropical litorâneo, ou clima litorâneo úmido, pertence às áreas litorâneas do país, começando pelo Nordeste até o Sudeste, do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. A interferência da massa de ar tropical atlântica e das serras desenvolve um clima quente e chuvoso.
No litoral do Nordeste, as chuvas são intensas no outono e no inverno, já no Sudeste, no período do verão. Clima subtropical. Dentro dos climas do Brasil, o subtropical é a transição do tropical para o temperado. Possui altos índices pluviométricos, pois sofre influências da massa polar atlântica. Essas chuvas são recorrentes durante todo o ano. A região sul é a mais atingida por esse clima, que apresenta duas estações definidas: verão quente e inverno de baixas temperaturas. Até apresenta histórico de geadas e neve. A vegetação é de mata de araucárias ou pinhais. Clima equatorial. O clima equatorial predomina nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, Roraima, oeste do Maranhão e norte do Tocantins, e Mato Grosso, região próximas às linhas do Equador. O clima equatorial sofre a ação direta de massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica de ar quente e úmido. O clima quente e úmido contribui com as elevadas temperaturas e grandes quantidades de chuvas. As estações do ano não são precisas, pois as taxas de temperatura são altas durante todo o ano. Aqui são as referências que a gente pegou para fazer o slide.